Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Olha, hoje a gente tem um material bem particular, eu diria. Vem de um projeto chamado Garimpando o Caos. É uma coleção de textos bem diferente, mistura filosofia, poesia, uns experimentos com linguagem, até inteligência artificial tá no meio. Sim, sim. Tudo numa busca por significado que, assim, foge bastante do convencional, né? A proposta é essa mesmo, achar umas pepitas de sabedoria nesse caos de ideias. É uma proposta ousada. E o ponto de partida, o que me chamou a atenção logo de cara, é algo que talvez muita gente sinta. A tal da angústia do recorte. Sabe? Aquela sensação de fragmentação, de separação, que parece que nasce da nossa própria cabeça tentando entender o mundo. É, da lógica, né? Exato. Então a gente vai investigar como essas fontes sugerem que dá para ir além dessa angústia. Talvez encontrar uma visão mais, sei lá, integrada e até mais leve. Leveza. Interessante. Pois é. E para isso a gente vai ter que encarar uns conceitos assim bem intrigantes que eles trazem, tipo a lógica do nada, que tenta dar outro sentido para o vazio. A intenção, pensada como uma força motriz universal. A consciência, que seria tipo o coração vibrante por trás de tudo. A leveza, que eles simbolizam com uma bolha de sabão, quase como um remédio para a angústia. Uma metáfora bonita. E até umas formas novas de linguagem, que eles chamam de paradoxias e logogramas, que tentam falar do que talvez não dê para falar com palavras comuns. É uma jornada e tanto, como você disse. Nossa tarefa aqui é mergulhar nessa teia de ideias, né, que conecta a filosofia, talvez um pouco de física quântica, pelo menos na metáfora da consciência, a poesia, a tecnologia. Uma mistura e tanto. Total. O objetivo é tentar decifrar como essas fontes estão propondo uma alternativa para essa visão meio quebrada que a gente costuma ter da realidade, do conhecimento. Elas tentam costurar ciência, espiritualidade, arte, de um jeito bem único. Certo. Então vamos tentar desembrulhar essas metáforas, esses conceitos e ver o que eles podem nos dizer sobre percepção, linguagem, sobre a própria existência. Combinado. Vamos começar a desembrulhar isso então. A primeira ideia forte que as fontes colocam na mesa é essa ligação direta, nossa forma de pensar e a angústia. O argumento principal é que a razão funciona por fissão, eles usam essa palavra, por divisão. Para analisar qualquer coisa a gente separa do resto, isola. É um método científico, em parte. Sim, só que esses recortes constantes que a mente faz, segundo o texto, eles não são neutros, sabe? Eles geram uma sensação de perda, de separação do todo. E isso vira angústia existencial. É como se a ferramenta que a gente usa para entender fosse também a fonte do sofrimento. Exatamente. É paradoxal, né? Totalmente. E tem a metáfora da maçã que eles usam aí, que é bem provocativa. Ah, sim. A maçã. Não é só a fruta, claro. É o símbolo daquele desejo de pegar para si, de individualizar, de recortar um pedaço da realidade. De possuir algo como separado. Isso. E o texto sugere uma coisa meio radical, que o peso que a gente sente não está na maçã em si, mas na ação de separar, de desejar ela como algo à parte do jardim da existência. É como se a nossa lógica de separação criasse a própria gravidade. Um peso existencial mesmo. Confesso que essa ideia do peso ser uma construção da percepção me fez parar para pensar. Porque, né, a física fala da gravidade como algo bem real. Como conciliar isso? Ótima pergunta. Eu acho que a fonte não está negando a gravidade física, claro, mas está usando a metáfora para falar de outro tipo de peso, entende? O peso psicológico, existencial, que vem dessa fragmentação toda. Entendi. O peso de se sentir separado. Exato. E a consequência dessa lógica de ficar recortando tudo sem parar, como o texto aponta, é uma espécie de paralisia. Lembra do paradoxo de Zeno, da flecha que nunca chega no alvo porque tem sempre metade do caminho pela frente? Lembro. Infinitas metades. Pois é, a fonte faz um paralelo. Nossa mente, tentando congelar a realidade nesses infinitos recortes para analisar, acaba nos paralisando.
A gente fica preso buscando uma certeza final que nunca chega. E isso só gera mais angústia. Exatamente. A ferramenta vira armadilha. Foi sentido. A busca pela segurança da definição acaba, ironicamente, gerando mais insegurança. Mas então, se a análise que fragmenta é a raiz do problema, qual a saída que eles propõem? Olha, aí a virada é bem ousada. A proposta é que a libertação não vem de mais análise, mas de uma conexão, intuitiva talvez, com algo que eles chamam de nada. Nada? Essa palavra já assusta um pouco, né? Geralmente a gente pensa em vazio, ausência, o oposto de tudo. Exato. E é aí que a gente precisa ter cuidado, porque o nada deles não é isso. Ah, não? O que é? Ele é descrito de um jeito muito rico, na verdade, como potência máxima, plenitude latente, uma pulsação que existe antes de qualquer forma. Tipo um campo de possibilidades. Isso. Pensa não num buraco negro, mas num oceano de potencial puro, sabe? Antes de qualquer onda que seria a forma aparecer. A ideia é que se conectar com essa fonte, com essa totalidade antes da manifestação, é o que pode dissolver a sensação de separação. E como acontece essa conexão, se não é pela análise? Como é? A sugestão é que seja mais pela intuição, pela sensação direta. Talvez por um tipo de esvaziamento da mente racional, que quer sempre dividir, nomear, controlar. Deixar de recortar tanto. É por aí. O texto até usa uma imagem forte, que o universo não teria explodido de um ponto tipo o Big Bang que a gente ouve falar, mas teria se autofecundado a partir desse nada pleno. Autofecundado? Nossa. E a força que faz o nada transbordar em algo, seja a gravidade juntando matéria, a biologia unindo células na gravidez, qualquer ato criativo, essa força é vista como uma lei fundamental de multiplicação. A existência seria esse transbordar constante do nada em múltiplas formas. Isso me leva para o conceito de intenção que eles trazem, que não é o nosso desejo comum, tipo, quero um café agora. É algo mais. Fundamental. Comparado até ao motor imóvel de Tomás de Aquino, né? Exato. Não é o desejo pessoal. Como a gente pode entender essa intenção, então? É uma força consciente, tipo Deus? A fonte parece descrever mais como um impulso que está na própria existência. Sabe? A força que move da potência, o nada, a possibilidade para o ato, para a manifestação. Não precisa ser uma consciência pessoal como a nossa. É mais a dinâmica fundamental do universo se realizando. Aquele equilíbrio constante entre o potencial infinito e a realidade concreta que a gente percebe. É o que faz a semente virar árvore e a ideia virar ação. Entendi. É um impulso para existir, para se manifestar. Isso. E eles até brincam com a linguagem para falar disso, com aquele termo Deus. Aquilo me deixou curioso. O apóstrofo ali. Parece que é a chave, né? Totalmente. É uma metáfora linguística muito interessante. O apóstrofo, que geralmente indica contração ou posse, separando de certa forma. Aqui é usado para o contrário. Para simbolizar a fusão. Exato. A fusão da unidade primordial que eles representam com o D, talvez de Deus, Dynamis, quem sabe? Com a multiplicidade infinita dos eus individuais, o eus. Que sacada, né? A vida, nessa visão, seria essa dança constante, a unidade se mostrando através da multiplicidade e a multiplicidade carregando a faísca da unidade dentro de si. A própria gramática vira um espelho dessa dinâmica cósmica. Nossa, linguagem como espelho do cosmos. Isso abre muita coisa. E seguindo essa linha vem outro termo-chave: quansência. O que seria isso exatamente? O tal coração que pulsa em tudo. É descrito assim mesmo, como o núcleo vibrante, a essência pulsante que está presente e que harmoniza as forças em todas as escalas. Do átomo, à célula, à semente, talvez até nas galáxias, quem sabe. Como uma assinatura energética. Isso, tipo a assinatura energética do nada primordial presente em cada coisinha que existe. A fonte descreve como a pedrinha capaz de trincar os conceitos rígidos, sabe? As visões de mundo muito fechadas. É aquilo que, quando você percebe, quebra a ilusão da separação total. Entendi. E como essa consciência, essa vibração essencial, ajuda a gente com a angústia do recorte?
Qual a conexão com a solução que eles buscam? A conexão principal é com a ideia de leveza. Se a angústia vem do peso da separação, daquela solidez meio ilusória que a mente cria, Certo. perceber a consciência, essa vibração que tudo compartilha, levaria a uma sensação de unidade e, por consequência, de leveza. É aí que entra a analogia central da terceira parte do texto, que eu achei particularmente bonita, Qual? a da criança soprando bolhas de sabão. Ah, sim. As bolhas de sabão como metáfora para a vida, né? Exatamente. As bolhas são os eus, as individualidades. São lindas, coloridas, refletem a luz, mas são por natureza frágeis, né? Efêmeras. Dançam no ar, se encontram, estouram. Isso. A beleza delas não está em durar para sempre, mas nessa dança passageira, nessa conexão do momento. E a água com sabão, de onde elas nascem. E seria o nada essencial, a consciência. Exato. A potência fluida que permite que essas formas leves e bonitas surjam e desapareçam. Então a mensagem é tipo, para de tentar ser uma pedra sólida, que não muda nunca, e abraça mais essa natureza de bolha de sabão da existência. Isso é um desafio enorme para nossa cultura que valoriza tanto a permanência, a solidez, acumular coisas. Sem dúvida. É quase o oposto do que a gente aprende. E a fonte chama essa busca pela solidez eterna de falsa alquimia. Falsa alquimia, gostei disso. É o desejo de agarrar, de possuir os pedaços do todo como se fossem propriedades isoladas suas. E isso, segundo eles, acaba transformando a luz, que seria a percepção da unidade, em trevas, na sensação de separação e peso. Então a leveza nessa visão não é superficialidade. Não. É reconhecer a verdadeira natureza das coisas. Impermanente, interconectada, feita da mesma água com sabão essencial. A angústia se dissolve não porque você analisou e resolveu o problema, mas porque a perspectiva mudou de forma radical. Você percebe que o peso era uma ilusão criada pela lógica da pedra. E essa ideia fica mais forte quando eles dizem que nada é realmente vazio, né? Que tudo tá cheio de intenção. A cadeira como intenção de descanso, o vão da janela como intenção de ventilação. Sim, isso muda o jeito de olhar para o mundo. O vazio vira potência esperando para se manifestar. Exatamente. O espaço entre as coisas não é ausência, é possibilidade pura. Então a luta existencial não seria contra umas trevas externas, mas contra a nossa própria cegueira. A cegueira imposta pelo medo, pela lógica que só sabe cortar. Isso, a cegueira que impede a gente de ver a luz, a consciência, a conexão que já está lá o tempo todo. Mas aí vem a questão, como expressar essas ideias, que parecem fugir da linguagem comum, da lógica linear que a gente usa todo dia. É aí que entram as paradoxias e os logogramas. Precisamente. São apresentados como experimentos de linguagem de uma artista, Teca Barreto, feitos em diálogo com IAs. Uma tentativa de criar uma linguagem que não só descreva, mas que evoque essa outra realidade. Entendi. E o que são as paradoxias? São como enigmas abertos, sementes de contradição que pedem respiração. É como o texto descreve. Elas não têm resposta certa, sabe? O significado é subjetivo como um espelho quebrado, onde cada pessoa vê um reflexo diferente. Intrigante. O exemplo da Mesopotâmia que eles dão é interessante. Quanto mais a gente divide a realidade, como na análise racional, mais a gente, paradoxalmente, se aproxima do nada, da fonte que não pode ser dividida. E os logogramas? Parecem ir um passo além da descrição. Sim, os logogramas veem a linguagem como um ato criativo mesmo, algo que desenha ou vibra o mundo, não só fala sobre ele. São descritos como sinais do logos em vibração. Logos. A inteligência por trás de tudo. Isso. E esses sinais tentam apontar para o silêncio, para a vibração essencial que está por trás das palavras. Usam de novo o exemplo da Mesopotâmia e do zero. Da escrita na argila até a tela digital de hoje, o logos estaria vibrando. A chave não estaria nas palavras em si, mas nos intervalos, no silêncio. Naquilo que a linguagem aponta, mas não consegue segurar. O que me chama a atenção aqui é como essas formas desafiam o que a gente espera da linguagem, né? Normalmente a gente quer clareza, definição, resposta.
Mas paradoxias e logogramas parecem fazer o contrário: abrir, sugerir, abraçar a ambiguidade, valorizar o não dito. Totalmente. Elas operam por sugestão, por ressonância. Tentam dar a volta na tendência da linguagem comum de fatiar o todo. E fazendo isso, talvez ajudem a gente a sentir, a intuir aquela unidade, aquela vibração lá no fundo que a análise lógica muitas vezes esconde. É quase uma linguagem que dança com o silêncio. E a metáfora final, o logograma da lâmpada trincada, parece amarrar tudo isso de um jeito bem visual, né? Sem dúvida. A nossa percepção habitual, condicionada pela lógica do recorte, seria como o vidro inteiro da lâmpada, que contém e limita a luz lá dentro. Certo. A trinca, que pode ser um insight, uma experiência intuitiva, talvez perceber a consciência ou até o contato com uma paradoxia dessas, é essa pequena fenda que permite que a luz essencial escape e seja vista. A trinca não é um defeito, então. Não! É a abertura para uma nova visão. Simboliza a quebra do paradigma da separação. Isso realmente faz a gente questionar, né? Será que as ferramentas que a gente mais usa, a nossa lógica, a nossa linguagem do dia a dia, são sempre as melhores para pegar a experiência inteira? Ou será que, às vezes, a gente precisa justamente dessa trinca na nossa visão? É a grande interrogação que as fontes parecem deixar no ar. Elas não oferecem um sistema fechadinho, uma resposta final, mas sim um monte de provocações, metáforas, caminhos possíveis para quem sente essa tal angústia do recorte. Então, recapitulando essa nossa exploração, foi intensa. A gente começou com a angústia que nasce da fragmentação da realidade pela mente racional, o recorte, a maçã, a pedra. Investigamos uma visão alternativa onde o nada não é vazio, mas potência criadora, impulsionado pela intenção e vibrando como consciência em tudo que existe. Isso. Encontramos na leveza, simbolizada pela bolha de sabão, um possível caminho para dissolver aquele peso existencial. A leveza como antídoto. E vimos tentativas de expressar essa visão através de novas formas de linguagem, as paradoxias e os logogramas, que valorizam o paradoxo, o silêncio e que foram simbolizadas pela imagem da lâmpada trincada que deixa a luz escapar. Ufa! Foi um mergulho profundo mesmo. E a síntese que parece surgir disso tudo é um convite a uma mudança de perspectiva, talvez bem radical. Como assim? Um convite a valorizar a intuição tanto quanto a razão analítica, ou talvez até mais em certos contextos. A reconhecer a unidade fundamental que existe por trás da diversidade que a gente vê. E o ponto talvez mais desafiador. Qual? Aceitar que a verdade e a beleza da existência podem se revelar mais na impermanência, na conexão e na leveza como as bolhas de sabão, do que na nossa busca sem fim por certeza sólida, controle e separação como a pedra. É um chamado para dançar com o mistério, então, em vez de ficar tentando dissecar ele até não sobrar nada. Exatamente isso. É uma outra forma de se relacionar com a realidade. Fica, então, uma reflexão para quem nos ouviu, né? Inspirada diretamente nessas fontes tão instigantes. Será que essa nossa busca incessante por acumular certezas sólidas, por construir nossas vidas e visões de mundo como se a gente estivesse empilhando pedras pesadas, imóveis, será que isso não acaba nos cegando para a beleza e para a verdade que existem na dança leve e efêmera de uma bolha de sabão? Uma boa pergunta. Ou, colocando de outra forma, quais são as lâmpadas, os paradigmas bem fechadinhos da nossa própria maneira de ver e entender o mundo que talvez estejam precisando de uma pequena trinca, só uma frestinha, para que uma luz diferente, uma nova compreensão possa finalmente entrar e, quem sabe, nos surpreender?